Eu gostaria de lhe convidar a abrir comigo no texto bíblico de Gênesis 31, versículos 54 e 55, e depois vamos na sequência. Então Jacó ofereceu um sacrifício na montanha e convidou seus irmãos para comerem pão. E tendo comido, passaram a noite na montanha. Levantou-se Labão de manhã cedo, beijou seus filhos e suas filhas e os abençoou. E partindo, voltou para o seu lugar. Jacó também seguiu o seu caminho, e encontraram-no os anjos de Deus. Quando Jacó os viu, disse: Este é o exército de Deus. E chamou aquele lugar Maanaim. Então enviou Jacó mensageiros diante de si a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, o território de Edom. Só até aqui. Pai amado, queremos te louvar por tua palavra bendita, a nós disponibilizada e agora também interpretada pelo teu Espírito Santo no nosso coração. Te peço esse favor para que enquanto estivermos falando, o teu Espírito possa trazer à mente e ao coração de cada um aqui a identificação com essas experiências e a capacidade de aplicarem o ensino para que a vida seja mudada, que a maneira de encarar a vida, as coisas, os problemas, que essa forma possa ser mudada pela palavra e pelo Espírito. E te agradecemos por esta oportunidade rica que temos de fazer isso nesta hora. Pedimos a tua ajuda, já agradecidos, no nome precioso de Jesus. Amém. Meus amados, hoje eu senti o desejo de compartilhar sobre a necessidade de nós passarmos a nossa vida a limpo. É muito importante que Deus nos ofereça em alguns momentos, e eu acredito que Ele, vez por outra, vem com visitações especiais para nos estimular a parar um pouquinho, fazer um balanço da nossa vida e verificar o que porventura deva ser refletido para ser mudado. E é possível que nessa reflexão que a gente recebe da parte de Deus como oportunidade, a gente descubra o seguinte, que não consegue avançar em algumas áreas porque o passado nos prende, porque um relacionamento mal resolvido, porque situações ou decisões não tomadas de forma sábia, dentro de uma direção de Deus, são decisões que tomamos e que atrapalharam a nossa vida, e que deixaram pessoas lá atrás amarguradas, chateadas, situações não quitadas, situações, brechas não fechadas, e a gente precisa desse balanço, e a gente precisa desse momento de reflexão, para realmente, com muita sinceridade, dizer: Senhor, eu quero passar minha vida limpo, porque eu não posso mais acordar amanhã, ou admitir a possibilidade que vou acordar amanhã, ainda com esse fantasma do meu passado batendo a minha porta. Não posso mais tomar o café da manhã da amargura, não posso mais comer o pão da decepção, não posso mais correr esse risco de continuar vivendo uma vida não resolvida. Eu imagino que foi exatamente essa a necessidade que surgiu no coração de Jacó nesse momento da sua vida. Ele tinha uma situação mal resolvida. Ele tinha um sogro que o tinha explorado até a última unha. Ele tinha um sogro chamado Labão, que o que ele pôde se aproveitar do genro, chamado Jacó, ele se aproveitou. Dando as filhas em casamento, e não estranhe a linguagem de Jacó se casar com duas mulheres, as duas filhas de Labão, era um contexto da época, herdado ali, ainda de uma cultura pagã, mas Jacó tinha duas mulheres, filhas do mesmo pai, e ele também teve filhos com as servas dessas mulheres, de tal maneira que os filhos de Jacó foram oriundos da intimidade sexual com 4 mulheres, 2 esposas e 2 escravas, mas isso não vem ao caso agora. O mais importante é saber que Jacó foi explorado por esse sogro, porque para obter as 2 mulheres, ele teve que trabalhar 7 anos por uma,
depois ele teve de trabalhar mais 7 anos pela outra, e depois teve de trabalhar mais 6 anos pelos animais, sem contar que o sogro o trapaceou, porque ele estava casando com uma, e na hora da lua de mel, o sogro entregou a outra, e ele só descobriu que ele não estava com a mulher amada, ali na lua de mel, e olhou, gente, mas eu trabalhei 7 anos por uma, mas não é essa. Aí o sogro, aproveitador, e alguém trapaceiro, chegou para ele: não, mas não se faz assim, não se entrega a mais nova antes da mais velha. Então, fica com a mais velha, e depois você vai trabalhar mais 7 anos pela mulher que você ama. E nessa brincadeira, foram 14 anos que ele trabalhou pelas esposas, e depois trabalhou mais 6 anos para ter direito aos animais. De tal maneira que 20 anos se passaram, e a Bíblia diz que Jacó estava muito chateado, porque foram 20 anos com essa exploração, que resultou na mudança de salário por 10 vezes. 10 vezes o sogro mudou o salário dele, não para melhor, mas para pior, para explorar mais, para mantê-lo preso, para dizer: olha, as filhas são minhas, os bens são meus, os animais são meus, o campo é meu, você não tem nada. E Jacó, agoniado, angustiado, não querendo mais levar aquela situação adiante, até que ele toma uma decisão: olha, sabe de uma coisa? Olha, filhas ou minhas esposas, vocês são filhas dele, mas vocês são testemunhas que eu tenho sido explorado esses 20 anos, vamos embora daqui. E elas concordaram, disseram: olha, até o pai nos vendeu, não temos nem mais herança, vamos embora. E foram embora. E talvez no compartilhar dessa história, você diz: ele tinha mesmo que ir embora. Ele tinha mesmo que quebrar esse laço e esse jugo de escravidão e partir. E como de fato ele fez. Mas, amados, às vezes nós fazemos as coisas certas, mas da forma errada. O problema não é aquilo que você faz muitas vezes, mas da forma como você faz, como você faz. E é justamente a forma como nós rompemos, como nós quebramos, por mais que por detrás dessa situação a gente possa se esconder atrás da justificativa que diz: não, mas eu fui explorado, não, mas eu tenho direitos, não, mas eu tinha que fazer. Temos justificativas que até, de alguma forma, amenizam a nossa consciência, mas lá no fundo nós sabemos que não fizemos da forma certa. Jacó rompeu, não deu oportunidade para o sogro pelo menos beijar as filhas, não deu oportunidade do sogro beijar os netos, não deu oportunidade do sogro abençoar a família, para que a família pudesse então seguir o seu caminho. Jacó, intempestivamente, ou seja, fora de tempo, ele simplesmente toma uma decisão abrupta, pega todo mundo e vai embora. E o sogro fica revoltado, até porque é um mal entendido de que Jacó teria roubado alguma coisa que pertencia ao sogro. E de fato, uma das filhas levou, sem contar para Jacó. É uma confusão. Quando as coisas acontecem fora da vontade de Deus, a gente abre brechas na nossa vida. Quando as coisas acontecem pelo ímpeto da nossa vontade, ou da concepção que a gente tem dos nossos direitos, e não espera, e não aguarda, e não ora, e não busca a sabedoria de Deus para a coisa acontecer da forma certa, do jeito certo, e a coisa certa, não só a coisa certa, mas da forma certa, a gente vai confundindo, e o sogro fica magoado e vai atrás dele. E essas coisas eram pesadas, de família. Ele não ia sozinho, ia com servos, iam com os guerreiros, a ponto até de quase tirar a vida. E eis que de repente Jacó está lá, fazendo a coisa certa, mas da forma errada, até que chega o sogro diante dele e diz: o que você fez? Você fugiu. São as minhas filhas, você não me deu o direito de abraçá-las, beijá-las, abençoá-las. Você saiu como fugitivo. E você ainda levou os ídolos da casa. Não vou entrar nesse mérito agora. Mas o que eu quero dizer, queridos, é que agora Jacó está cheio de coisas mal resolvidas. E é nesse momento, então, que todo mundo se reúne, vão lá para o alto monte, e eles acertam as diferenças.
diante do sogro, diante do genro, diante dos irmãos, o mal-entendido é colocado, um sacrifício é feito, e lá no alto da montanha, eles apresentam um sacrifício que apazigua o passado, que perdoa o passado, que corrige as diferenças, o mal-entendido, aquilo que foi ou deixou de ser. Há um sacrifício para celebrar. Olha, vamos fazer o seguinte, está tudo errado entre nós, mas por meio desse sacrifício, haverá paz na nossa vida. Pastor, como eu posso fazer para resolver esse passado? Talvez eu não fiz isso que Jacó fez, ou não fiz isso que o sogro fez, mas quando eu olho para trás, a amargura em relação ao marido, à esposa, ou ao ex-marido, ou à ex-esposa, ou à família que ficou, ou aos filhos, as coisas vão acontecendo na nossa vida, e a gente não tem mais como resolver, a gente quer até, puxa, bem que eu poderia reunir todo mundo no alto da montanha. Gente, vamos nos perdoar, vamos esquecer, mas há algumas coisas que não dá mais para a gente fazer. Mas há uma coisa que você pode fazer: subir ao monte, onde o sacrifício é feito, entendendo que o sacrifício já foi feito por você. Jesus Cristo de Nazaré subiu a este monte da reconciliação. Jesus Cristo de Nazaré subiu ao monte onde essas diferenças, onde essas injustiças, onde estes males foram feitos e que talvez nos acompanhe até hoje. Talvez hoje você mais uma vez tenha acordado com a lembrança de coisas mal resolvidas e pensa o seguinte: o que fazer para resolver? Eu quero dizer o seguinte, que se você pode estar diante da pessoa, pessoalmente, faça isso. Mas se você não pode, vá ao monte onde Cristo morreu por mim e por você. E esse monte está hoje configurado na sua presença e na minha presença. Você pode subir a esse monte hoje. Enquanto eu prego, enquanto você ouve, enquanto você crê, você pode ir para esse lugar. Senhor, eu estou hoje aqui porque reconheço que as minhas atitudes de imaturidade no passado feriram, fecharam portas, amarguraram pessoas. E eu estou colhendo hoje, talvez na vida de um filho, talvez na vida de um neto, ou na minha vida financeira, ou na vida da empresa, colhendo dessas desventuras, desses erros passados. E o que aconteceu aqui foi isso. Jacó teve a oportunidade de reunir o sogro, os irmãos e aqueles que até não entenderam também a atitude de Jacó, mas estava todo mundo ali, olha só. Então Jacó ofereceu um sacrifício na montanha e convidou seus irmãos, convidou a família, e o sogro dele estava lá para comerem pão. E tendo comido, passaram a noite na montanha. Levantou-se Labão, Labão é este sogro. Levantou-se Labão de manhã cedo, beijou seus filhos e suas filhas, e os abençoou, e partindo, voltou para o seu lugar. Queridos, era só isso que ele queria. Está vendo como às vezes a gente está bem pertinho de ter um desfecho legal, um desfecho coerente, mas a precipitação faz a gente quebrar tudo, faz a gente romper. Mas na verdade o que o sogro dele queria era ter um momento onde ele poderia estar com as filhas, com os netos, beijá-los, abençoá-los e voltar para o seu lugar, a fim de que Jacó pudesse seguir o seu caminho. Eu me colocando no lugar de Jacó, depois desse sacrifício, depois deste lugar alto, da montanha, e da reconciliação e da bênção, o sogro indo para um lado, com a vida resolvida, e Jacó indo para o outro lado, eu me coloco no lugar de Jacó, e imagino que naquele momento o coração dele estava em paz. Você pode dizer isso para o seu vizinho? O que Deus quer é que você siga o seu caminho em paz. Diga isso para ele. É isso, queridos. Agora, o que faz a gente, às vezes, não caminhar na paz? Porque a gente não quer ter esse monte alto, não quer passar pelo sacrifício de Cristo, não quer apresentar esse passado que, às vezes, é doloroso para a gente,
ou a gente não quer se expor diante de quem a gente feriu ou magoou, a gente não quer se expor e dizer, olha, me perdoe, eu errei. E esse orgulho vai travando a nossa vida, de tal maneira que a gente vai continuar comendo o pão da amargura, talvez por mais um tempo, mais amanhã, e mais um pouquinho depois, e mais um pouquinho depois, porque não entendemos o espírito do que está sendo dito nesta noite, a importância de se passar a vida a limpo. Como eu procuro sempre dizer, e procuro colocar isso na minha vida, será que há alguém nesse mundo, ou será que há alguém nesta cidade, que diante do meu olhar, eu tenha de me sentir obrigado a mudar de calçada, ou a mudar de shopping, ou a mudar de loja? Eu sempre procuro fazer essa análise na minha vida. Será que no decorrer da minha caminhada, eu tenho coisa não resolvida de tal maneira que necessite me esconder de alguém, do olhar de alguém, ou da presença de alguém? Faça esse exercício na sua vida. E se porventura houver, procure ser sincero diante de Deus e vai para o monte. Monte da Cruz, onde Jesus morreu por conta dessas diferenças. E se você não tem coragem de se expor ou de fazer essa tratativa, vai para o monte e fala para Deus o que Jacó falou numa outra ocasião. Fala dos seus medos, fala da sua vergonha, fala das suas frustrações. Mas o que vemos aqui é Jacó passando a sua vida a limpo. E depois Labão levantou pela manhã, ele cedo beijou seus filhos. Como filhos, se ele só tinha as duas meninas? Tinha os netos, né? Beijou seus filhos, que eram considerados filhos dele. Beijou seus filhos, beijou suas filhas e os abençoou. E depois do ciclo concluído, ele foi embora. Era só isso que ele precisava. E era só disso também que Jacó precisava. Olha que coisa interessante, no comecinho do capítulo 32, Jacó também seguiu o seu caminho. Eu quero declarar isso para a sua vida, meu irmão. Siga o seu caminho em paz, com a sua vida resolvida, com o seu passado resolvido. Que o seu passado não seja um fantasma que lhe visite hora por hora, dia por dia, mês por mês. Que o Labão da sua vida siga o caminho dele e você siga o seu caminho, em nome de Jesus, na sua consciência, na sua lembrança, na sua memória, no seu coração. E se esse alguém contra quem você teve alguma coisa já morreu, vá no monte, não para pedir perdão para essa pessoa que já morreu, mas para poder dizer, Senhor, essa pessoa já partiu, mas ela continua viva na minha consciência. Eu continuo levando esse fardo, então quero ver esse fardo na cruz. Eu me arrependo, eu me exponho, e que no alto da montanha, onde Cristo foi pregado, que a minha consciência seja cravada lá, e eu receba uma nova consciência para viver em novidade de vida a partir de hoje. É tão interessante isso, que quando Jacó também segue o seu caminho, olha que coisa maravilhosa na sequência. E encontraram-no os anjos de Deus. Quando Jacó os viu, disse, este é o exército de Deus, e chamou aquele lugar Maanaim. Oh, maravilha! Sabe o que isso significa? O respaldo divino pela decisão certa que você tomou. E pode ser que você veja os anjos de Deus como respaldo da decisão que você tomou de fazer a coisa certa. Mas se você também não contemplar os anjos, contemple-os no seu coração, através da paz que inunda o seu coração. Acredito que você já deve ter passado por isso, e acredito que você já deve saber exatamente o que eu estou dizendo, quando você reluta com uma coisa, e você sabe que tem que fazer, mas quando você cria coragem, e vai e faz, e pede perdão, e acerta, e limpa, e paga, ou quita, você volta para casa com uma paz que você não explica. É muito melhor do que ver anjo.
Jacó viu anjos porque era o melhor que ele tinha naquela época. Mas hoje eu tenho mais do que Jacó poderia ter. Eu posso ter a consciência do Espírito Santo no meu coração, que vale mais do que ver anjos, que vale mais do que um sinal físico, visível e material. Eu tenho a paz que estabelece um novo homem, um novo ser, uma nova experiência. Então eu quero dizer para você, querido, que quando você vive o Evangelho vive para você. Quando você vive o Evangelho, quando você lança o pão sobre as águas, esse pão volta para você. E isso é maravilhoso. Temos falado isso algumas vezes. O Evangelho funciona. Ele não é uma máquina, não é uma coisa assim que você possa associá-lo a algum funcionamento de algum motor, de algum equipamento, mas o Evangelho, espiritualmente falando, ele é verdadeiro. Quando você resolve, e o sacrifício é feito, e já foi feito em Cristo, e você se apropria, e a paz relacional, e você devolve o que precisa ser devolvido, e você dá o direito ao outro, e você restaura esse caminho, os anjos respaldam. O reino espiritual se abre para você, de uma maneira extraordinária. E ele que tinha medo até de morrer nas mãos do sogro, porque até isso podia acontecer. Quando ele contempla os anjos, ele diz: Senhor, obrigado. Não somente não morri, como saí dessa experiência melhor. E é assim. Vive o Evangelho e você vai sair melhor. Talvez você saia mais pobre, mas você vai sair melhor. Talvez você saia mais fraco, fisicamente falando, mas você vai sair mais forte, espiritualmente falando. Porque seus valores começam a mudar. Sua consciência começa a mudar. E o Evangelho vai ter um poder transformador na sua vida. E os anjos, vistos por Jacó, foram para ele um sinal. Deus carimbou essa minha atitude, Deus respaldou essa minha decisão, e Deus vai respaldar a sua, quando a sua atitude estiver em linha com a palavra de Deus. E essa experiência foi tão marcante na vida de Jacó, e o sinal dos anjos como respaldo divino foi algo tão extraordinário, que ele compreendeu que havia outras brechas na sua vida, e a partir dessa vitória nesse primeiro degrau, ele se sentiu estimulado a atingir outras vitórias. E é assim. A Bíblia diz lá no Novo Testamento que a vida cristã é vivida de fé em fé. E ela é de glória em glória. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que para algumas coisas da vida cristã, você hoje imagina que nunca será capaz de fazer. Mas Deus sabe que um dia você vai ser capaz. Mas para você um dia caminhar naquela direção, você tem que dar os passos menores. É de fé em fé. O que aconteceu aqui é que Jacó deu um passo de fé para restaurar a relação com o sogro. Mas havia um passo de fé maior, demandava uma fé maior, demandava um trabalho maior. Mas a partir da vitória no primeiro degrau, ele é estimulado a dar o segundo passo, que está exatamente na sequência, no versículo 3. Quando ele contempla os anjos, e ele viu que Deus respaldou a sua decisão, então ele foi estimulado no seu espírito a dar um passo a mais. Olha o versículo 3. Então enviou Jacó mensageiros diante de si a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, o território de Edom. E se você conhecer um pouquinho mais a história, vai saber que ele deu um passo de fé para acertar a vida com o sogro. Mas o sogro é o sogro. A vida do sogro é apenas de uma parte da vida para cá.
é mais fácil. Fui lesado, fui roubado, fui extorquido, fui abusado pelo meu sogro, mas enfim, resolvi. Houve um passo de fé. Mas o irmão Esaú era gêmeo dele. Então, nasceram juntos no mesmo ventre. Passaram a infância juntos, a adolescência juntos, a fase da juventude juntos. Até que num determinado momento, Jacó roubou do irmão a bênção. Num determinado momento, Jacó mentiu para o pai e se aproveitou da cegueira do pai para se passar pelo irmão, para roubar o que era do irmão. E essa foi uma dor tão grande, que Esaú chegou para Jacó e disse o seguinte: deixa o pai morrer, que é só o pai morrer, eu vou atrás de você e eu vou te matar. E sabe quanto tempo passa? Mais de 20 anos. Jacó casa, tem filhos, tem animais, tem bens, mas ele vive a sua vida como que ouvindo todos os dias a voz do seu irmão dizendo: deixa o pai morrer, que eu vou te matar. Pelo que você me fez, eu vou te matar. E talvez, querido, Jacó nunca tenha se sentido com fé suficiente para resolver isso. Ele teve fé para resolver com o sogro, mas quem sabe Esaú é mais difícil, porque quanto mais próximo, maior é a dor. É ou não é, gente? Quando o inimigo te trai, quando o inimigo te fere, te machuca. Mas quando é seu irmão, quando é seu marido, quando é seu filho, quando é gente da sua carne, do seu sangue, da sua intimidade, a gente fica entregando isto por conta do tempo, e que o tempo resolva, porque eu não vou mexer nisso, porque não tenho fé para isso. E talvez hoje eu esteja diante de muitas pessoas que têm fé para muitas coisas boas, têm fé para vir ao culto, têm fé para orar trancado no seu quarto, mas quando você pensa, talvez naquele homem que te violentou sendo você uma criança, uma menina, uma adolescente, você foge desta lembrança e pensa o seguinte: olha, para algumas coisas eu tenho capacidade de perdoar, mas isso eu não perdoo. Algumas coisas eu vou aplicar o evangelho, mas para outras é um grau maior, mais elevado do que eu consigo conceber na minha mente. Se essa é a tua realidade, que as pequenas vitórias te remetam às vitórias maiores. Que o acerto com o sogro, simbolicamente falando, figuradamente falando, na sua vida, te remeta para tratativas mais profundas, mais significativas, mais representativas na sua vida. Porque tanto a experiência menor do sogro, quanto a experiência maior para com o irmão, ambas as situações eram entraves emocionais e espirituais na vida deste homem. E ele não conseguia progredir. Não conseguia progredir. Houve momentos na minha vida em que eu julguei que estava certo, em algumas situações, mas eu não estava feliz com a relação do jeito que estava. E promovi encontros para conversar. Não porque me sentia pecador diante do outro naquela questão, mas me sentia incomodado por algo não resolvido. Eu quero dizer que todas essas situações, por mais difíceis que tenham sido, na gestação da decisão de ir, por mais doloroso que tenha sido, mas quando você faz, você volta diferente. Amém, meus amados? Vão te chamar de bobo, mas é isso mesmo que você tem que entender. Porque para o mundo a gente é bobo, a gente é idiota. Mas aquilo que para o mundo é sinal de perdição,
para Deus é sinal de salvação. Porque tudo muda, no reino de Deus tudo muda. No reino de Deus, os espertos são tolos, mas no reino de Deus, os tolos são sábios. Então, a partir da vitória do primeiro degrau, e o versículo 3, quando começa com então, isso me chama a atenção. Então enviou Jacó mensageiros diante de si a Esaú. Por que esse então? Porque ele entendeu, funciona resolver, funciona subir para o monte, fazer o sacrifício, e Jesus já fez o sacrifício por você. Funciona essa paz, os céus abertos, então eu vou acertar com meu irmão. É difícil? É, mas eu vou acertar com ele. E ele tomou a iniciativa. E ele manda pessoas até o irmão para dizer, olha, vocês, meus servos, quando vocês chegarem diante de Esaú, vocês digam que esses presentes que eu estou dando, esses animais que eu estou dando, é do irmão dele, é de Jacó. E Jacó está indo na sequência. Ele manda presentes para aplacar a ira. Mas de repente ele ouve uma notícia dos seus servos dizendo o seguinte, olha, Esaú ouviu bem que você está indo na direção dele, mas ele também está vindo na tua direção. E ele está vindo na tua direção com 400 homens. Coloque-se no lugar de Jacó. Como é que você se sentiria? Reverberando a palavra do irmão dizendo, deixa o pai morrer, que eu vou te matar. E agora, Esaú está vindo com 400 homens. E ele teme, e ele fica angustiado. É a hora que eu vou morrer, e as mulheres, e as crianças. E então, ele separa um presente para enviar ao irmão. Uma bagatela de 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas, 10 touros, 20 jumentos e 10 jumentinhos. Só isso. O que isso representava para Jacó na relação com o irmão? Lá atrás, eu roubei dele a bênção. E a bênção significa dinheiro, terras, propriedades, êxito na vida. Importante para Jacó naquela época. Mas agora, o que é isso? Tendo em vista 20 anos de culpa. De que adiantou a bênção que ele roubou do irmão? Queria que você parasse para pensar. Você pode ter estragado a sua vida, e hoje você pensa, por que eu estraguei minha vida? Por causa de dinheiro? Por que eu quebrei relações importantes? Por conta de terrenos, por conta de animais, por conta de um emprego ou de uma coisa qualquer. No tempo da nossa maturidade, os nossos olhos se abrem. E na hora em que os nossos olhos se abrem, como eu acredito que se abriram para Jacó naquele momento, quando ele oferece esse presente para o irmão, ele está mandando um sinal, olha, no passado essas coisas eram importantes para mim, mas hoje não valem nada, eu quero ter o teu amor, eu quero ter o teu perdão, eu quero restaurar essa relação. Por isso, queridos, quando nós de fato nos convertemos, a gente vai ter experiência de Zaqueu. Zaqueu enriqueceu à custa do pobre, cobrando imposto maior do que devia, e se tornou rico. Até que Jesus entrou na casa de Zaqueu e revelou para ele a sua ambição, seu egoísmo, seu pecado, sua avareza. E quando o evangelho entrou no coração de Zaqueu, logo pela manhã ele disse, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se eu tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Então 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiros, 30 camelas, 40 vacas, 10 touros, 20 jumentas, 10 jumentinhos. Não pagaria a dívida espiritual para com o irmão,
mas era um ato simbólico. Olha, o que eu tomei de você, simbolicamente falando, eis aqui, é o meu presente. É um símbolo de que eu não quero mais ser um prisioneiro da avareza, de que eu não quero mais ser um prisioneiro de uma bênção roubada, nem um prisioneiro da consciência. Amém? Você não vai pagar nada, porque é de graça, o perdão de Deus é de graça. Mas quando o Evangelho entra no seu coração e você descobre, olha, eu me perdi por causa disso, eu me perdi por causa de dinheiro, me perdi por causa dessa bênção, que eu achei que seria espiritual, mas da forma como eu a tomei, ela só me prejudicou. Então, na hora que você entende que é isso, você abre seu coração e você devolve, ou você dá, ou você ministra, mas você faz alguma coisa em que você diz, não serei mais escravo disso. Não pode mais ressarcir a quem já partiu? Faz uma obra de caridade. Abençoa alguém. E faça isso diante de Deus. O Senhor está aqui. Não posso mais devolver a quem já partiu, mas hoje eu tenho uma consciência que eu não tinha naquela época. Então eis a minha oferta. Não vou pagar nada, mas é apenas uma forma de dizer que eu não sou mais escravo disso. Em nome de Jesus. E é interessante que é quando o Zaqueu, já pulando de Jacó para Zaqueu, que na verdade é tudo farinha do mesmo saco, na verdade, todos eles estavam cometidos do mesmo erro e do mesmo engano, mas ambos se converteram, tanto Jacó quanto Zaqueu. E então quando Zaqueu diz, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se eu tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Então Jesus chega para ele e diz o seguinte, hoje chegou salvação. Sabe por que hoje chegou salvação? Porque a salvação, quando ela chega no coração é uma coisa, mas quando ela chega no bolso, entende o que eu quero dizer? Que a salvação é no coração, não é no bolso, é no coração. Só que a verdadeira salvação, ela nos remete a uma ação prática. Está entendendo o que eu quero dizer? Quando a salvação se processa no coração, ela nos leva a uma ação. E no caso de Jacó, implicava o bolso dele. E no caso de Zaqueu, implicava o bolso dele. No caso da mulher samaritana, implicava o casamento dela. Dependendo de quem é o Deus que está no controle da situação, então é esse que tem que ser entregue. É esse que tem que ser apresentado como sinal de que o Evangelho entrou no coração e passou pelas nossas decisões. Amém, queridos? Caminhando então para o final dessa ministração. Então ele manda os presentes, todos esses animais que eu acabei de relacionar, como presente para Esaú. Mas sabe o que ele faz? Ele não vai se encontrar com Esaú, a princípio. Ele vai para o lugar de oração. Ele passa toda a família, todos os seus bens, todos os seus animais, e fica ele só diante de Deus. Sabe por quê, queridos? Porque se nós de fato queremos passar a nossa vida limpo, nós temos que chegar à consciência de que, se não houver de fato uma experiência pessoal com Deus, não adianta você querer acertar alguma coisa com alguém, mas você continuar a ser a mesma pessoa. Jacó enviou os presentes, mas ele foi numa direção oposta. Foi para um lugar que depois foi chamado de Peniel, que significa face a face com Deus. E ali ele se colocou diante de Deus e falou, Senhor, eu não te largo enquanto não me abençoares. Porque eu entendo que lá atrás
o meu problema começou quando eu quis a bênção, da forma errada, mas agora eu quero a bênção da forma certa, porque se o Senhor não me abençoa, ninguém poderá me abençoar, e ele vai diante de Deus, e ele chora, e ele é moído por dentro, e ali naquele tete a tete com Deus, face a face com Deus, Deus lhe faz uma pergunta, e a pergunta é: qual é o teu nome? Será que Deus não sabe qual era o nome de Jacó? Não sabe qual é o meu nome, seu nome? Mas Deus perguntou: qual é o seu nome? E ele admitiu diante de Deus: meu nome é Jacó, que significa suplantador, que significa alguém que mente para prevalecer, alguém que se aproveita de uma situação para se sair por cima. Deus pergunta: qual é o teu nome? E ele tem que admitir a sua identidade. Quando ele reconhece o nome, ele está admitindo quem ele é na essência. E é naquela hora que ele descobre o seguinte: olha, a minha vida foi uma vida de trapaças. Eu trapaceei e fui trapaceado. Se o sogro me trapaceou, foi apenas uma consequência ou um fruto das minhas próprias trapaças, e que ora vem pelas mãos de um sogro, ora vem pelas mãos de um ou de outro, mas é a hora em que nós responsavelmente admitimos quem nós somos. Qual é o teu nome? E ele só descobriu isso nesse particular com Deus. Meu nome é Jacó, Senhor. É como se ele estivesse fazendo uma listinha. E você hoje talvez você possa fazer essa listinha também na sua mente, tendo em vista seus tropeços passados, e a causa desses tropeços estão na base de quem você é na essência. Então põe lá na lista: por que você teve aquela atitude, aquela explosão de ira? Põe lá no papel. Qual é o seu nome? Meu nome é ira. Porque naquele momento você foi infiel à sua esposa ou ao seu marido? Sim, porque meu nome, por mais duro que seja, é esse: infiel. Digo isso de uma forma muito respeitosa com cada um. Muito respeitosa. Mas de uma forma muito necessária. Porque não adianta enviar presentes, 200 camelos, 40 bois, vacas, não adianta. Se eu não realmente tiver esse encontro pessoal com Deus, onde Ele me pergunta: Wilson, por que dos teus problemas? Não foi por causa de A, ou de B, ou de C. Foi o seu medo. Foi a sua intolerância. Foi a sua deslealdade. E é duro a gente admitir isso para a gente mesmo. Mas é muito necessário que isso aconteça. É muito necessário que isso aconteça. Amém, queridos? Sabe por que é necessário? Hoje de manhã, estava refletindo sobre o Evangelho de João, capítulo 10. Na festa da dedicação, Jesus estava lá no templo, no alpendre de Salomão, no templo, e os judeus que participavam da festa rodearam Jesus e disseram: até quando o Senhor vai ficar em enigma? Se o Senhor é o Messias, se o Senhor é o Cristo, revela-te como Cristo, como Messias. O Senhor é ou não é o Cristo? Jesus disse: eu já disse quem eu sou, só que vocês não creem. E por que vocês não creem? Porque vocês não são minhas ovelhas. Porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as chamo pelo nome, e elas me seguem, e eu lhes dou vida eterna. Mas vocês estão privados disso. Jesus falando para os religiosos. Em outras palavras, o máximo que vocês vão poder participar é de uma festa judaica no templo de Herodes, no alpendre de Salomão, o máximo. Mas a vida eterna, vocês estão privados dela, porque vocês não são minhas ovelhas. E aí sabe o que ele fez? No finalzinho do Evangelho de João, capítulo 10, ele sai lá do templo e vai lá para o lugar onde primeiro João batizava nas águas.
E ele foi conversar com aquele povo humilde, lá do Jordão. E a Bíblia diz que lá o povo ouviu e recebeu a sua mensagem. Sabe por quê? Porque naquele lugar fora pregado no passado a mensagem do arrependimento. Então, a gente só se torna ovelha quando a gente se arrepende. A gente só ouve a voz de Jesus e é cheio do Espírito de vida quando a gente é ovelha, e a gente só é ovelha quando a gente passa pelo arrependimento. E eu lembro da pregação de João Batista, e as pessoas chegando para ele, confessando os seus pecados. É assim, é simples assim. E foi isso que Jacó fez. Foi para o lugar do choro, do arrependimento. E ali ele teve uma identidade mudada. Você não vai ser mais Jacó, agora você é Israel. Então ele se levanta e vai encontrar-se com o irmão. Ele dispõe a família e ele se prostra 7 vezes diante do irmão. Porque chegou a hora do vamos ver, né? O irmão está vindo com 400. E agora, vamos morrer ou vamos viver? Ele se prostra humildemente, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4, 7 vezes. Talvez por isso que Pedro perguntou para Jesus: Senhor, até quando perdoarei meu irmão? Até 7 vezes? Porque Jacó imaginou que o irmão dele, se ele se prostrasse 7 vezes, ele receberia o perdão. Mas sabe o que o irmão faz? O irmão não olha para ritual, não olha para o prostrar-se, não olha para os presentes, não olha para nada. O irmão de agora não é mais o mesmo irmão de há 20 anos. O irmão de agora, ele é mais maduro. E ele, quando avista o irmão se prostrando e vê aqueles animais todos, ele não entende o porquê dos presentes, ele não entende porquê que o irmão se prostra diante dele, mas ele vai na direção de Jacó. Esaú vai na direção de Jacó e o abraça e o beija, e ambos choram. Talvez você esteja vivendo hoje com óculos de há 20 anos atrás. Você não consegue viver o seu presente bem, porque você pôs o óculos do passado, e você pensa naquela pessoa, achando que aquela pessoa continua sendo a mesma pessoa, do mesmo jeitinho, e pode até ser que seja. Mas é muito importante que você admita a possibilidade de que as coisas mudam. Porque você também muda. Dê uma chance ao outro amadurecer, e dê uma chance a você mesmo para você amadurecer. Surpreendentemente, o irmão vai, corre, e ambos se abraçam, se beijam, e ambos choram. É o choro de irmãos que não se viam há tanto tempo, que se feriram com palavras de maldição e que perderam anos de convivência, de abraço, de risos, de piadas, de almoço, de jogo de futebol, de Natal, de Ano Novo. E eles choraram ali. Quem sabe você seja essa pessoa. Quem sabe você seja esse Jacó. Quem sabe você seja esse Esaú. Deus está te convidando para uma nova experiência. Quem sabe você se culpa diante de Deus de maneira que você não consegue nem olhar para Deus. E para encerrar, eu quero apenas contar uma breve história de 2 amigos. Um pediu dinheiro para o outro, dizendo: olha, preciso de um dinheiro, você tem? Tenho. Daqui a 2 semanas eu te pago. Ok, passou uma semana e ele não conseguiu o dinheiro. Mas ainda tem uma semana, vou atrás do dinheiro para pagar para o meu amigo. Mas no final da 2ª semana ele não tinha o dinheiro. E por não ter o dinheiro, ele começou a se esquivar do amigo. Era amigo. Mas ele começou a ficar com vergonha do amigo.
Sabe por quê? Porque a culpa nos aliena uns dos outros, e a culpa nos aliena de Deus. Ele não tendo como pagar, ele começou a fugir do amigo. E ele começou a criar uma rotina para não se cruzar com o amigo de jeito nenhum. 2 semanas se passaram, e o amigo que emprestou o dinheiro sentiu falta dele. E o amigo pensou, acho que deve ser por causa do dinheiro, então eu vou pegar ele em algum momento. Não por causa do dinheiro, mas porque eu amo meu amigo e estou com saudade dele. E então eles se encontraram, para temor do que devia. Quando avistou o amigo, veio aquele calafrio, puxa, não tenho dinheiro para pagar para ele. E o amigo disse, o que está acontecendo com você? Por que você está fugindo? Por que você está se esquivando? É porque eu não tenho dinheiro para te pagar. E ele disse, eu imaginei que fosse por causa disso. Mas eu quero te dizer uma coisa, você é meu amigo. E a nossa amizade está muito acima dessa dívida. Você é meu amigo. E nada muda. E nada vai mudar essa realidade. Não é o dinheiro, não é uma situação, não é outra. Nós somos amigos. Eu queria deixar isso para você, sabe por quê? Porque você às vezes não consegue chegar diante de Deus, diante do seu pecado. Como se Deus tivesse mudado de conceito a seu respeito. Como se você deixasse de ser importante para Ele por causa do seu erro ou do seu pecado. E você não se sente encorajado de estar diante de Deus. Mas eu quero que você ouça a voz desse amigo dizendo para o outro, escuta, não é o dinheiro que nos separa. Olha a mensagem do Evangelho, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem profundidade, nem anjos, nem principados, nem o presente, nem o passado, nem o porvir. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Essa é uma lição que você precisa gravar no coração pelo Espírito. E se levantar dessa culpa. De subir ao monte. E de se apropriar do sacrifício de Jesus. Que te libera para uma nova vida. Vamos orar?